Hallo Leute, wie geht es euch? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo de alemão da Cultive sobre um tema muito importante, muito interessante na aula de hoje, que são os pronomes pessoais. Nos casos, a gente já aprendeu os casos em alemão, as declinações, nominativo, acusativo, dativo, genitivo, e na aula de hoje, então, a gente vai aprender os pronomes sobre esses casos, os pronomes dos casos. Se a gente não quiser repetir alguma coisa na frase, os pronomes estão aí para nos ajudar, para retomar coisas ali sem que fique chato, sem que fique uma repetição. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje então, certo? Peguem papel e caneta para anotar as informações, elas são muito importantes. A aula de hoje em si é muito importante, porque aqui está a base então de todo o funcionamento dos pronomes em alemão e como que a gente utiliza eles em frases, ok? Então, voltando aqui sobre as declinações, a gente tem 4 declinações em alemão, como a gente já viu, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O genitivo vai ficar um pouquinho fora da aula de hoje, tá? Porque ele indica meramente posse, então não vai influenciar muito ali na ideia de pronomes, tá? Então, a gente vai focar na aula de hoje nos casos nominativo, acusativo e dativo, certo? Então, vamos começar aqui com uma breve revisão sobre o que seria o nominativo, O nominativo, que é o primeiro caso que a gente aprende em alemão. O nominativo, como a gente já viu, reviu, enfim, ele tem 2 funções principais, A primeira função dele é ser o sujeito da oração. Então, o nominativo é sempre o sujeito, tá? Se a gente pega uma frase e tem ali aquela pessoa que faz uma ação, que conjuga o meu verbo, essa pessoa ou essa coisa é o meu sujeito. E automaticamente em alemão é sempre o nominativo, ok? Além disso, o nominativo, como a gente já viu nos outros vídeos, ele tem um papel ali de acompanhar, é tudo que acompanha verbos de ligação em alemão. E aqui eu trouxe novamente para vocês os exemplos desses verbos de ligação, Sein, que é o ser o estar, heißen, chamar-se, bleiben, ficar, permanecer, werden, tornar-se. Então, tudo que acompanha esses verbos ali, todos os complementos que seguem esses verbos aqui, estão sempre no nominativo em alemão, ok? Então, 2 funções principais do nominativo: sujeito da minha oração e complemento para esses verbos aqui de ligação, certo? Isso a gente já viu, é só para vocês terem em mente aí novamente as funções de todos os casos em alemão, ok? Agora aqui a gente parte para o acusativo, o acusativo, que a gente viu que ali se refere normalmente à função de objeto direto da minha oração. O que é o objeto direto, Mari? É aquele complemento que se liga ao verbo sem preposição, tá? Ele se liga diretamente ao verbo, por isso ele leva o nome de objeto direto, ok? Normalmente também a outra função do acusativo em alemão é acompanhar determinadas preposições. E eu trouxe essas preposições aqui para vocês. Então, tudo que acompanhar essas preposições ali, complemento dessas preposições, vai estar no acusativo também, tá? Então, a gente tem aqui durch, através de, ohne, sem, gegen, contra, für, que dá a ideia de por, para, em volta de, ao redor de, bis, até, entlang, ao longo de, tá? Então, aqui a gente tem as preposições e a gente tem aqui também a função de objeto direto. Lembrando que existem alguns verbos ali que em português vão funcionar diferentemente do que em alemão. Então, se a gente pensa em português, muitas vezes nos ajuda ali a identificar o objeto, porque muitas vezes vai ser similar ao português. O que é objeto direto em português vai ser em alemão também. Porém, existem alguns verbos que fogem a essa regra, que fogem a esse padrão em alemão. Então, esses verbos a gente tem que tomar cuidado e tem que meio que memorizar, decorar que esses verbos pedem sempre um complemento no acusativo, tá bem? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de verbos para vocês, tá? Mögen, gostar. Em português ele pede um objeto indireto, eu gosto de alguma coisa, eu preciso dessa preposição. Mas em alemão o verbo mögen pede sempre acusativo, tá? Outro exemplo, brauchen, que significa precisar. Mesma situação, em português eu preciso de algo, mas em alemão o brauchen é sempre acusativo, tá? E fragen, perguntar. Eu pergunto para alguém em português, Em alemão não, a gente usa diretamente um complemento no acusativo.
Então, esses verbos, infelizmente, a gente precisa decorar que eles são ali com complemento no acusativo especificamente, ok? Um exemplo ali, ich mag keinen Käse, né? A gente viu que Käse é uma palavra masculina e eu quero negar aqui que eu não gosto de queijo. Então, eu nego aqui declinando no acusativo, né? Keinen Käse, ok? E temos ainda, então, a função ali, as funções aqui do dative, né? Que é o terceiro caso principal da língua alemã. O que é o dative, tá? Normalmente, ele se refere à pessoa a quem o sujeito transfere alguma coisa. Pois eu trouxe uns exemplos ali para vocês que vai ficar um pouquinho mais claro, mas, novamente, né? Uma revisão. A gente já viu um vídeo especificamente lá sobre o dativo, sobre o genitivo, né? Então, aqui é uma grande revisão para a gente partir de fato ali para o conteúdo da aula de hoje, que são os pronomes, tá? Então, o dativo é essa pessoa a quem o sujeito transfere alguma coisa. Além disso, ele acompanha determinadas preposições também, assim como o acusativo, tá? Então, quais são as preposições obrigatoriamente aqui com complemento no dativo? Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, tá? Todos os complementos que vierem aqui depois dessas preposições vão ser declinados obrigatoriamente no dativo em alemão, tá bem? Além disso, uma coisa que eu gosto de frisar bastante é que também existem verbos aqui que pedem um complemento obrigatoriamente no dativo. Nem sempre vai ter ali um paralelo com o português novamente. Então, esses verbos a gente precisa decorar também, tá? Um exemplo é o verbo ali helfen, tá? Die Frau hilft den Mann. Tá? A mulher ajuda o homem. Em português, ó, eu ajudo alguém, né? Não é um objeto indireto, como normalmente o dativo seria associado. É um objeto direto, né? Agora, em alemão, não. Em alemão, o verbo helfen pede obrigatoriamente um complemento no dativo. Então, a gente vai fazendo aquelas listinhas que eu disse para vocês já, que é importante. Construir ali uma tabela com verbos que pedem sempre acusativo e construir uma tabela de verbos que pedem sempre dativo. Isso ajuda a gente ali no início a estabelecer um padrão, digamos assim, a memorizar o que é, qual caso a gente utiliza com cada verbo, tá? Então, isso é bastante importante. Outros exemplos de verbos em alemão que a gente usa sempre no dativo. Antworten, que significa responder. Helfen, que foi esse exemplo, né? Ajudar. Gefallen, agradar. Gratulieren, parabenizar. Eu parabenizo alguém em português também, o que é diferente em alemão. Em alemão, a gente tem um objeto aqui indireto, né? O dative. Então, atenção com esses verbos, tá? Foquem nesses verbos que fogem do padrão ali de objeto direto e indireto do português, porque é aí que normalmente vai estar o problema, tá? São os que são mais difíceis para a gente entender. Então, façam as tabelas de vocês, as listas de vocês. Tenho certeza que no início isso vai ajudar bastante aí a vocês identificarem os casos de todos esses verbos, tá bem? E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender na frase quando a gente tem todos esses elementos juntos, né? Não adianta a gente entender o que é nominativo, o que é acusativo, dativo e não entender o que isso traz para a minha frase, né? Quais são as funções dessas partes ali na minha frase. Então, um exemplo. Ich kaufe meinem Vater eine Uhr. Ich kaufe meinem Vater eine Uhr. Tá? Eu compro um relógio para o meu pai. E aí eu deixei bem marcado ali as funções que a gente tem aqui, os casos que a gente tem aqui, tá? A gente começa sempre identificando o sujeito. O sujeito está marcado ali, né? O sujeito é o ich, ou seja, meu sujeito é o nominative, tá? Ganz klar. E aí, quando a gente tem esses dois complementos, e a gente vai ver um vídeo específico sobre isso, tá? O meu accusative é sempre a minha coisa, meine Sache, e o dative estima meine Person, é sempre a minha pessoa, tá? Então, o que acontece aqui? Quem é a minha pessoa dessa frase? Meinem Vater, né? Para o meu pai. Então, esse é o meu dativo da oração, é a quem eu transfiro alguma coisa, né? Lembram lá da função do dativo. Agora, o que é minha coisa aqui? Eine Uhr, um relógio, tá? E cuidado também com a ideia ali dos artigos. Uhr, relógio em português pra gente, é masculino. Em alemão, Uhr é feminino, tá? Então, sempre aprendam com seu respectivo artigo.
E aí vocês vão me perguntar, mas Mari, por que ali a coisa não veio antes, como normalmente é em português, né? Eu compro algo para alguém. Porque em alemão, se a gente tem dois complementos ali na minha frase, o meu dativo vem sempre primeiro, tá? É uma regra. Que foi o que eu coloquei ali embaixo, ó. Nesse caso, o dative vem sempre antes do accusative nas frases em alemão, tá? Obrigatoriamente tem que ser assim, ok? Então, dative kommt zuerst, vem sempre antes ali do acusativo nesse tipo de oração, tá? E aí, agora eu trouxe uma nova informação, que é a informação da aula de hoje, tá? É o conteúdo da aula de hoje. Ich kaufe ihm eine Uhr. Olha a tradução que eu coloquei ali para vocês. Eu o compro um relógio, eu compro a ele um relógio. Que é lá retomando o meinem Vater, tá? Depois eu trago uma tabela ali especificamente para você sobre os pronomes em alemão. A gente tem aqueles pronomes oblíquos, né, que a gente tem em português, de objeto, átonos, enfim. Em alemão a gente tem isso também, tá? Então a gente tem pronomes no nominativo, no acusativo e no dativo. Esse ihm aqui é um pronome no dativo, ele está retomando meinem Vater, a quem eu dou, tá? Se eu tenho um pronome enquanto complemento, aqui eu tenho ihm e eu tenho eine Uhr. Se eu tenho um pronome, o que vem sempre primeiro ali é o pronome, tá? É a informação menor da minha frase, é o pronome que vai vir sempre antes, tá? E aí aqui um outro exemplo que pode parecer um pouquinho confuso, mas eu explico. Ich kaufe sie ihm. Ich kaufe sie ihm. E aí vocês vão lembrar lá da oração anterior o que era a coisa que eu comprava mesmo? Eine Uhr, relógio. Relógio em alemão é feminino. E eu estou retomando aqui com o pronome feminino no accusative, sie, tá? Não muda nada ali do nominativo. Por quê? Porque o die lá do artigo, lembram? Fica igual. Nominativo e acusativo, o die não muda. Então, o pronome aqui também não vai mudar, a gente vai usar sie, tá? Então, aqui, o que acontece também em relação à ordem, ó? Se eu tenho dois pronomes na minha oração, ali no meu complemento, o pronome no acusativo vai vir obrigatoriamente antes, ok? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, não se preocupem, é um pouquinho confuso, mas que fique claro aqui que aquele sie em verde ali, ist meine Sache, tá? É a minha coisa, o que eu dou. Que nesse caso em específico precisa vir antes por conta dessa regrinha aí de que enquanto dois pronomes, accusative kommt immer zuerst, vem sempre antes, tá? E aí aqui o que eu quero mostrar para vocês são esses pronomes em alemão, tá? Personalpronomen, né? Que são os pronomes pessoais em alemão. A gente divide eles de acordo com os casos. E vocês já sabem de cor e salteado ali os pronomes no caso nominative. Por quê? Porque são os pronomes de sujeito, são aqueles que a gente viu conjugando lá todos aqueles verbos que a gente conjugou aqui nos vídeos, né, em aula. Então, todos os pronomes ali no nominative, Entschuldigung, são sempre subjects, são sempre sujeitos, então são sempre aqueles que a gente tem contato lá desde o início, né? Então, eu tenho ali ich, du, que é um você informal, er, es, sie, aqueles três que andam juntos, né? Ele, ela, e aí o es pode variar de acordo com a tradução para o português, né? Wir, nós, ihr, vocês, que é aquele vocês informal, né? Em alemão. Sie, escrito minúsculo ali, eles e elas. E sie, escrito maiúsculo, é a ideia de você ou vocês formal, tá? Agora, prestem atenção no accusative, tá? Eu não tenho mais sujeito, então automaticamente eu tenho que mudar a minha situação aqui para caber um objeto, tá? Então eu não tenho mais ich, eu tenho mich. Eu não tenho mais du, eu tenho dich. Por isso vocês vão lembrar daquela frase clássica que todo mundo sabe em alemão mesmo, não estudando alemão, que é Ich liebe dich. Eu te amo. Ó, dich, a gente não diz Ich liebe du. Não é eu amo você, eu amo tu, né? Não funciona assim, eu tenho um objeto. Então, eu te amo. Ich liebe dich, tá? O que acontece com o er aqui, tá? Ele se transforma em in. Eu quero que vocês marquem bem este in ali, por quê?
O IH, ele só está carregando a minha declinação. Vocês vão ver que esse IH vai aparecer ali nos demais pronomes também, tá? Mas por que eu tenho um N aqui? É isso que tem que ficar claro para vocês entenderem melhor o funcionamento dos pronomes em alemão, tá? Esse N está ali porque o der lá do nominativo se transforma em den no acusativo, não é mesmo? Então, aquele der, den, o meu N junta ali nesse IH e forma o meu pronome, in, tá? Agora, pensem comigo, das e die muda ali do nominativo para o acusativo? Não, por isso o pronome fica igual aqui. Então, eu tenho es e sie, tá? Agora, alguns que eu tenho que decorar, tá? O via e o ia, porque são totalmente diferentes ali, então a gente precisa decorar, tá? Eu tenho aqui uns e euch, tá? A boa notícia é que esses dois pronomes seguem iguais no dativo, então eles não mudam. Eu só preciso aprendê-los uma vez, né? Porque vai se repetir para todos os outros. Então, uns, euch, tá? E aí eu tenho ali o sie, que a gente lembra lá que também vem do die, né? De os e as, aquele artigo definido, né? Muda alguma coisa do nominativo para o acusativo? Não. Então, se mantém sie ali normal também, só escrito em minúsculo, o que é sempre muito importante, né? E o sie formal também não muda, fica igual ali, letra maiúscula e tudo mais, tá? Agora, cuidado, eu tenho aqui o meu dative indirect as object, né? Que é esse meu objeto indireto ali normalmente. Aqui, tudo vai mudar, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque é ali as declinações dos pronomes mais difíceis da gente entender. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o mia. E vocês vão lembrar daquela frase clássica que a gente tinha lá no início. Wie geht es dir? Né? Como estão as coisas com você? Mia geht es gut. Então, vem dos pronomes aqui do dativo, tá? Lá na época eu falava que era algo muito avançado para vocês entenderem. Mas aqui a gente finalmente chegou nessa parte de entender da onde vem, da onde surge aquele mia lá da resposta, né? Mia geht es gut. É como se eu quisesse dizer comigo, né? Comigo vai tudo bem. Mia geht es gut, tá? Dia pro du. Agora prestem atenção o que acontece aqui. Eu não tenho mais in para o masculino, eu tenho im. Mas por que, Mari? Porque vocês vão lembrar que o der se transforma no dativo em dem. Isso tem que estar claro, tá? A declinação do dativo tem que estar clara aqui, porque isso vai nos ajudar a formar ali o pronome. Então, lembram que eu comentei? O IH carrega a minha declinação, meramente isso. Então, a minha declinação é M aqui, im, tá? O mesmo vai acontecer com o neutro. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, Mari, né? Por que fica igual? Porque vocês vão lembrar que lá nos artigos do dativo, o neutro, né, o das, fica igual ao masculino. Ambos ficam dem. Então, por isso eu trago essa declinação aqui, ó. Em ao final, né? Im, fica igual. Agora, como que fica o feminino no dativo? Die se transforma em dea, lembram? Então, por isso aqui a gente acrescenta um R somente, ó. Ia, ia. E aí vocês vão me perguntar, mas eu não vou confundir isso com o ia de vocês? Não, por que não? Porque ia de vocês é sujeito, então ele sempre vai ser o sujeito daquela minha oração. Se ele for o objeto, ele não vai ser mais ia, ele vai ser euch. Então, entender as funções até aqui é muito importante, porque a gente vai olhar isso daqui e vai saber que a gente não vai se confundir, né? Porque são funções diferentes ali na minha oração, tá? E aí eu tenho uns e euch, que eu comentei com vocês que ficam iguais, né? Não mudam nada aqui, acusativo, dativo é igual. E aí eu tenho os i de eles e elas, e vocês vão lembrar lá que no plural dativo, o die também muda. Die do plural se transforma em den, né? Den plus n, aquela lógica lá do den do artigo mais o n ali do substantivo, né? Aquele n que a gente adiciona ali. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ihnen. Ihnen, tá? Como se eu acrescentasse um n ali no meio para ligar esse IH, né? Que carrega a minha declinação, com o EN da minha declinação aqui no dativo, tá?
Lembrando aqui que a gente tem também o formal, e o formal fica igual aqui, né? Esses dois is no plural andam sempre juntos, porque eles sempre vão ter os mesmos pronomes, as mesmas declinações. Só que a diferença é a escrita em letra maiúscula, né? Então, aqui pro formal, né? Para sie formal, eu vou ter ihnen com letra maiúscula. Por isso, lá no início também eu fazia a pergunta do wie geht es Ihnen, né? Que era aquela pergunta formal com o i escrito em maiúsculo, né? Como estão as coisas com você, formal. Mir geht es gut, né? Comigo está tudo bem, tá? Então, esses são os pronomes em alemão. Escrevam essa tabela, tá? Escrevam quantas vezes forem necessárias, porque a gente precisa dominar bem esses pronomes, tá? Eles são muito importantes para a gente entender textos, para a gente não ficar repetindo coisas ali na oração, né? Eles servem para isso, que nem a gente usa os pronomes em português também, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Ich kaufe meiner Schwester ein Buch. É aquela lógica, ó, eu tenho dois complementos, dativo vem sempre primeiro. Para quem eu compro, né? Para minha irmã, um livro, tá? Agora eu quero substituir o minha irmã ali. Só que esse minha irmã, eu tenho que lembrar que está em qual caso? Dativo ou acusativo? Dativo, porque é a pessoa a quem eu transfiro alguma coisa, né? Então, substituindo meine Schwester aqui para um pronome no dativo feminino, eu vou ter o ia, tá? Então, ich kaufe ihr ein Buch. Se eu tenho um complemento enquanto pronome, é esse pronome que vai vir sempre antes, tá? Não importa se é acusativo ou se é dativo, é o pronome que manda. E aí eu trouxe o seguinte exemplo ali também. Ich kaufe es meiner Schwester. O que esse es está retomando aqui? Das Buch, ein Buch, né? É neutro, é a coisa, é o meu acusativo. Então, o pronome para acusativo neutro não muda, fica igual lá ao nominativo. Então, es, tá? Como é um pronome único aqui, é ele que vem primeiro, tá? Agora, o último exemplo ainda. Ich kaufe es ihr. São dois pronomes aqui, o que precisa vir obrigatoriamente antes, accusative, né? Eu o compro a ela. Eu compro-o para ela, tá? Então, por isso essa ordem também em alemão. Então, são essas substituições que a gente vai fazendo ali, conforme a gente vai dominando os pronomes e conforme a gente vai entendendo o que cada coisa é na frase, tá? Outro exemplo. Der Vater gibt seinen Kindern ein Eis, tá? O pai dá para seus filhos um sorvete. Aqui vocês estão vendo a Mari, mas não é den Kindern, é seinen Kindern. O que é isso? É o possessivo, tá? É o possessivo para dele. A gente vai chegar lá eventualmente também, tá? E geben, aqui o verbo gibt, é o verbo dar. Então, ele dá, tá? Agora, a gente vai fazer a substituição. Der Vater gibt seinen Kindern. Das ist das accusativ ou ist das dativ? É acusativo ou é dativo? Lembram? Pessoa a quem o sujeito transfere alguma coisa, dativo. Tá? Então, aqui, ihnen, porque eu estou retomando ali algo no dativo plural, tá? Ihnen, a eles, para eles, tá? E o ein Eis segue igual aqui. Mas eu também posso substituir, ó. Der Vater gibt es seinen Kindern. O que esse es está retomando agora aqui? Das Eis, tá? Ein Eis, porque é neutro também, e neutro não muda lá no acusativo enquanto coisa, fica igual, tá? Então, es seinen Kindern. Agora, se eu tenho os dois pronomes ali, meu acusativo vai vir sempre antes, tá? Der Vater gibt es ihnen. Dá-lo a eles, né? Dá o sorvete a eles, ok? Tudo certo? Espero que estejam anotando aí em casa, porque é um conteúdo que pode ser muito difícil e por isso a gente precisa de muita atenção e muita anotação e revisão, tá? Então, depois da aula, caso necessário, assistam o vídeo de novo, porque é muita informação e cada informação é muito importante, tá? Então, revisem novamente, assistam novamente se for possível, né? Façam as anotações de vocês, porque é um conteúdo muito, muito, muito essencial aí em alemão, tá? Agora eu trouxe aqui eine Übung, um exercício para vocês. Vocês têm 4 frases aqui e eu quero que vocês substituam as partes marcadas aqui em vermelho, ou em vermelho e verde, ali no último exemplo, por pronomes, tá? Quais pronomes a gente retomaria essas coisas sem colocar ali, né, palavras, e sim diretamente o pronome, tá? Lembrando, cuidem o que é sujeito,
cuidem a pessoa ali que vai ser sempre dativo, a quem eu transfiro alguma coisa, e a minha coisa, a coisa que eu dou a alguém, vai ser sempre meu acusativo, tá? Então, pausem o vídeo aí e tentem fazer esse exercício em casa. Tentaram? Espero firmemente que sim, porque é muito importante a gente tentar fazer esse tipo de exercício para a gente ter ali controle, né? Conseguir entender aos poucos como essas coisas funcionam no idioma, né? Então, aqui eu trouxe a resposta para vocês, ó. Ich kaufe meiner Mutter eine Brille. Eu compro para minha mãe um óculos. Para minha mãe, ó, é a pessoa a quem eu transfiro alguma coisa, a quem eu dou, a quem eu compro alguma coisa, dativo, né? Então, ich kaufe ihr eine Brille. Eu compro para ela um óculos, tá? Ihr. Der Kellner bringt den Gästen das Essen. O garçom traz para ali os convidados, ou da zona, para as pessoas que ele está atendendo, a comida, das Essen. Das Essen já está marcado ali que é neutro, é o meu acusativo, então es. Der Kellner bringt es den Gästen. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas por que o es vem primeiro? Lembrem sempre, se eu tenho dois complementos e um pronome, né? O pronome é o que tem, como que eu posso dizer? É o que vem no início, tá? O que tem que vir antes. Como ele é mais curto, é ele que deve vir primeiro, tá? Peter kocht seinen Freunden einen Fisch. O Peter cozinha ali, faz para seus amigos um peixe. Aqui a gente tem três coisas masculinas, não, no meio é plural. Peter, que é ele, que cozinha, Subjekt, seinen Freunden, plural dativ, einen Fisch, accusative masculin, tá? O que eu marquei aqui? O Peter. O Peter é aquela pessoa que faz ação. Então, obrigatoriamente, ele é o quê? Mein Subjekt, meu sujeito. Meu sujeito é sempre o quê? Nominative. Por isso, eu tenho aqui er, tá? É simplesmente er. É a kocht, tá? Ele faz. Último exemplo. Anna gibt ihrem Bruder einen Ball. Anna gibt ihrem Bruder ein Ball. E aí aqui, Anna, a pessoa quem dá-lhe alguma coisa, que faz ação, que conjuga o meu verbo, é o meu sujeito, é o meu nominative. Aí eu tenho ali o ihrem Bruder, que é para quem ela dá, para o irmão dela. Einen Ball, masculino, der Ball, é masculino, é o meu objeto no acusativo, muda, né? Lembram lá? É a única coisa que muda no acusativo, masculino. Der, den, ein, einen, tá? E aqui eu pedi para vocês substituírem os dois. Anna gibt ihn, ihm. In, im. Eu sei que fica estranho e claro que vocês não vão ver essa frase assim, né? A gente vai ter que ter uma referência anterior, então é só um exercício, né? A gente precisa saber o que a gente está retomando para colocar os pronomes dessa forma. Mas o que acontece aqui? Eu tenho dois pronomes, o que vem sempre primeiro é o meu accusative. Então, eu tenho lá der Ball, que se transforma em den Ball, e aquele en ali vem junto com o meu IH. É o que demonstra minha declinação no acusativo, tá? Então, in, im. Im, porque vem ali do Bruder, que é masculino, dativo. Dem Bruder, esse M ali aparece, então, nessa minha junção com o IH. Im, tá? Então, é sempre importante a gente fazer esse tipo de exercício de substituições no início, porque ajuda a gente a entender o que a gente está retomando e quais as funções disso que a gente está retomando ali na frase, tá bem? Então, aqui como um Zusammenfassung, novamente, como um resumo, tá? Nominative, duas funções, sujeito e complemento daqueles verbos de ligação. Aí a gente tem também o accusative, que é o objeto direto, que normalmente vai ter a relação com o português, mas eventualmente pode fugir, né? E complemento de determinadas preposições. E o dativo, objeto indireto, normalmente vai ser essa ideia que a gente tem em português de para fulano de tal, tá? E complemento de determinadas preposições também, que são aquelas que eu citei lá no início da aula, tá certo? Então, agora, como exercício aqui, que é muito importante também, substituam sujeito e complementos por pronomes. Foi o mesmo exercício que a gente fez na aula de hoje.
A diferença é que aqui vocês têm várias ali outras ideias, outros verbos, né? E eu quero que vocês tentem substituir tudo. Substituam o sujeito por um pronome e substituam os dois complementos ali do verbo por pronomes também. Assim vai fazer com que vocês entendam o que vem primeiro, o que vem depois. Voltem lá no vídeo e vejam as regras, né? Se eu tenho dois complementos dativo, vem sempre primeiro. Se eu tenho um pronome, pronome vem sempre primeiro. Se eu tenho dois pronomes, aí o pronome no acusativo vem sempre primeiro, tá? Tentem fazer isso, utilizem a tabela, tá? Não deixem de utilizar a tabela, no início é difícil a gente relembrar de todos. Então, antes ali de ficar escrevendo errado, né, pensando errado, olhem a tabela e fixem já no que é correto, porque isso vai evitar ali problemas futuros para vocês também, tá? Então, copiem essas frases no caderno e tentem fazer as substituições com os pronomes, que vai ajudar vocês a enxergarem melhor o funcionamento aí do idioma alemão, tá bem? Bons estudos e conto com a presença de vocês no próximo vídeo de alemão da Cultive. Auf Wiedersehen, meine Lieben!